Por isso que Paulo diz para Corinto: vocês estão inchados na carne, porque Corinto estava tão inchado com os dons espirituais, estava tão inchado com obras próprias, amém, amém? Que eles se esqueceram que um dia foram pecadores, se esqueceram que um dia dos seus pecados antigos. Apóstolo Pedro também diz em 2 Pedro capítulo 1, pessoas que se esquecem dos seus antigos pecados, tornam inchadas em si mesmo e não andam mais segundo o Espírito. Esse é um grande perigo que nós temos que sempre vigiar, amém, amém? Vigie, porque para que a vontade revelada em você não se torne só informações religiosas em você. Por isso que nós temos que estar sempre quebrantados pelo Espírito Santo. Um espírito manso, humilde diante de Deus, é um espírito tratável, é um espírito que não se gloria naquilo que tem, mas um espírito que glorifica pelo aquilo que recebeu. Dá glória a Deus aí! O que temos é o direito e a capacidade de seguir a direção de Deus. Amém, amém? Deus não realiza nenhuma obra que vem da origem humana. Ele realiza a obra que vem da origem do Espírito e da palavra. Da glória a Deus. Deus te deu capacidade porque Ele te deu uma natureza recriada em Cristo Jesus. Fala, Ele colocou os códigos da criação em mim. Da criação sobrenatural. Então você tem sim capacidade no teu espírito de discernir quando Deus está falando com você. Você tem sim capacidade no teu espírito de seguir o Espírito Santo, porque tu tem a mesma natureza dele. Aleluia. A natureza, ela segue o fluxo daquilo que ela foi criada para ser. Da mesma forma temos que seguir o fluxo daquilo que nós fomos criados para ser. Dá glória a Jesus aí. Quando o crente entra na realidade da esfera do governo do seu espírito, logo nós vemos o quanto vazios éramos e temos a capacidade de se comunicar com Deus agora. Amém, amém? Quando entramos na realidade do espírito, quando uma pessoa ela é despertada no seu espírito, olha isso aqui, presta atenção. Quando uma pessoa é liberada do jugo da carne, da escravidão do pecado, ela vê o quanto vazia ela era. Amém? E quanto incapaz ela era de trazer vida para o seu próximo. Quando um crente religioso ele encontra com o fogo do Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus, ele vê o quanto vazio era, o quanto estava na mediocridade das coisas humanas, carnais. Amém, amém? Nós nos tornamos prepotentes, arrogantes e às vezes temos a falsa piedade da nossa carne religiosa, achamos que somos crentes e estamos fazendo o que Deus agrada a Deus. Irmão, se não for pela unção do Espírito Santo, se não for pelo despertar do fogo de Deus, se tornamos inchados em nós mesmos. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Ora outra, todo crente que opera em justiça própria, em obra religiosa própria, sempre vai se julgar melhor do que o próximo. Sempre alguma pretensão religiosa vem. Sempre vai se achar melhor do que o outro. Em alguma hora ou outra vai se julgar que é melhor. Você está me entendendo? Dá glória a Deus aí. Agora o crente que tem o poder do Espírito Santo, sujeito ao Espírito Santo, ele não precisa mostrar o que tem, porque ele já é em ponto final. Amém, amém? Todo crente que tem submissão, conhece o Espírito Santo, anda em submissão ao Espírito Santo, não se gloria em si mesmo. São pessoas que têm complacência, são pessoas que têm misericórdia, são pacificadores, não são pessoas que se julgam melhores do que outras. Está me entendendo? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Não são pessoas que estão fazendo, achando que estão fazendo a obra de Deus enquanto estão fazendo para si próprios. Estão sempre consultando: Senhor, o que tu queres que eu faça, Senhor? Amém, amém. Para onde tu quer que eu vá, Senhor? Isso aqui é a sua vontade, Senhor? É a sua vontade que eu faça isso aqui? São pessoas que sabem ser submissas a Deus. Amém, amém. São pessoas que se enxergam o seu próximo. Essa é a lei de Cristo. O apóstolo Paulo diz: chegai uns aos outros como superior a vós mesmo. Aprendemos a olhar as pessoas superiores a nós mesmos. Por isso que nós estamos sempre aqui servindo um melhor. Por isso que nós vamos para a rua para servir o próximo. Aí sim, o verdadeiro motivo, a verdadeira motivação, intenções estarão alinhadas à vontade de Deus na nossa vida. E aí sim, quando você vai servir o teu próximo, você tem o Espírito de Cristo em você. Você vê verdadeiramente aquela pessoa que você está servindo. Amém, amém? Nós não julgamos ser melhor do que outros. Irmão, por isso que às vezes eu olho alguns profetas e dou uma observada para ir. Eu vejo tanta arrogância espiritual, tanta prepotência. Está entendendo? Nós estamos aqui para servir as pessoas em humildade. Jesus disse: aprendei, no livro de Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é ser crente espiritual. Quando aprendemos e somos quebrantados pela própria presença de Deus, vemos o quanto vazio éramos em nós mesmos, aí sim nosso espírito é um espírito livre. Aí vemos a humildade e a mansidão de Cristo, ela começa a fazer parte das nossas vidas. Fala: obrigado, Senhor, pela sua palavra. Oh, fala glória a Jesus. O crente só passa a depender de Deus depois que ele aprova as esferas espirituais.
quando ele entra no reino do seu próprio espírito, quando ele entende o seu espírito, aí ele pode se comunicar com a vontade de Deus. Nessa altura, as nossas orações passam a ser espirituais. Fala obrigado, Senhor. Então, depois que aprendemos a depender de Deus, porque entendemos a esfera do nosso espírito, aí aprendemos a se comunicar com Deus, aí as nossas orações passam a ser espirituais. Dá glória a Jesus. Efésios 6:18 diz assim: orai em todo tempo no Espírito. Dá glória a Jesus. Hein? Orai em todo tempo no Espírito. Fala obrigado, Jesus. Se nós, agora preste bem atenção, para que possamos orar em todo tempo no Espírito, temos que aprender a viver também todo tempo no Espírito. Pronto. Apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós vivemos no Espírito, não vivemos mais na carne. Viver na carne é só levantar, desde que levanta, ao que vai estar satisfazendo o que a carne quer. Viver no Espírito é levantar e fazer o que o Espírito deseja. É orar, é se comunicar com Deus, é adorar, é santificar todos os dias nossa carne para Deus. Está me entendendo? Quando a pessoa ela aprende a ser espiritual, até a sua alimentação muda. Ela vai ter justiça. O crente espiritual, ele aprende a andar em justiça. Amém, amém? Amém. A ser justo. A carne, ela briga contra as coisas do Espírito. Vai lá na lei da tua consciência, teu Espírito está ali falando, faz o que é certo, paga tuas contas. A carne, não precisa pagar agora, deixa para depois, segura mais um pouco. Você está entendendo? Não precisa fazer isso. A carne, ela sempre luta contra a justiça. Lembre disso. Amém, amém? Tome cuidado com essa questão, é muito séria. Posso continuar? Amém. Posso continuar? Amém. Posso pregar para vocês? Amém. Precisamos aprender a discernir o fardo de Deus em nosso espírito, para que possamos orar de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá. Nós estamos chegando num ponto aqui. Começamos a tratar um pouquinho, agora estamos aprendendo a entrar em outra esfera aqui. A ouvir a voz de Deus, a seguir a vontade de Deus. Amém? Amém. Aprendemos o que até agora na pregação? Que seguir a vontade de Deus é estar no Espírito. Orar no Espírito é andar no Espírito. Não posso orar no Espírito se eu não aprendi a andar no Espírito. Não posso me comunicar com Deus se eu não aprendi a entender meu próprio Espírito, se eu não tive um encontro com a presença de Deus. O nosso Espírito tem os códigos da criação de Cristo Jesus. Então, quando você levanta as mãos, onde você está? Senhor, eu te amo. O teu Espírito já está em contato com aquilo que é a natureza dele. Isso vai diretamente para quem? Para o Senhor. Quando você fala, Senhor, eu te adoro, não é uma coisa racional, é uma coisa do seu Espírito. O apóstolo Paulo diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nossa natureza. Nossa natureza é recriada pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que governa o nosso Espírito. Onde o Espírito Santo ele habita no seu Espírito. De alguma maneira muito oculta e sobrenatural que a ciência não consegue identificar, é o Espírito dentro do homem. Somente a palavra pode trazer discernimento do seu Espírito. Hebreus capítulo 4 diz que a espada de Deus é como uma espada que penetra entre a divisão de juntas e medulas, entre o Espírito e a sua alma. E ela é apta para discernir intenções e motivações do coração. Quanto mais obedecemos, quanto mais nos dedicamos à palavra de Deus, quanto mais absorvemos a revelação do que Deus é, a nosso espírito e a nossa alma se divide. A espada fica ali no meio. Amém, amém? Amém. E você tem o que? A capacitação sobrenatural de discernir o que é do espírito e o que é da alma. Amém, amém? O que é da vontade de Deus e da vontade dos demônios. Quando nós somos tratados pela palavra, quando nós somos tratados pela obra do Espírito Santo, aprendemos a discernir a vontade de Deus. Muitos cristãos estão passando por muita disciplina na vida pela própria mão de Deus e estão achando que é o diabo. A minha vida está dando errado, as coisas estão assim para mim, meu casamento está tribulado e elas tentam resolver as coisas na carne. Até hoje não entenderam que é Deus quebrantando ela, até que elas parem, se humilhem. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exalte.
Às vezes a pessoa quer chorar hoje, se humilhar hoje, mas amanhã ela está bulando a vontade de Deus de novo. Ela está passando a vontade do Espírito Santo de novo. Por isso que não sabem esperar o tempo da exaltação de Deus. Dá glória a Deus aí. Irmãos, quando eu passei por tribulações, perseguições, levantes, situações adversas na minha família, na minha vida, em tudo que eu tive que ser amadurecido para ter o ministério de Cristo em mim. Amém, amém? Eu tive que aprender a esperar o tempo que Deus me exaltasse, o tempo que Deus mudasse a situação ao meu favor. Amém, amém? Ah, Senhor, eu estou sendo humilhado, estou passando perseguição, estou passando processo. Calma, todo o processo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amém? Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Fala, aqueles que são chamados segundo o propósito. Quando uma pessoa ela está dentro da sua designação, ela entende o seu propósito, não se precipitem. Toda a tribulação, toda a perseguição, todas as adversidades, todos os impasses que a vida vem colocar nos nossos caminhos, o Senhor já viu isso. Ele já tem a maneira certa para te livrar. Amém, amém? Ele é onisciente, ele sabe do que está vindo ali, os tropeços que o diabo vai colocar para você cair, os enganos religiosos que vão vir, as tribulações, as provações que a vida vai trazer contra você. Saiba de uma coisa, o Senhor ele já viu tudo. Amém, amém? Quando ele te chamou, ele já viu o teu início, o teu meio e o teu fim. Você tem que acreditar nisso. Amém? Não importa, a Bíblia diz no livro de Isaías, o teu início não pode ter sido muito bom, mas o teu fim será melhor do que o teu princípio. Dá glória a Deus aí. Muitos cristãos, quando ela entra no reino dos céus, ela entra no reino de Deus, ela aceita Cristo, ela se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, passam por diversas tribulações. Infelizmente, muitos não são ensinados a perseverança. Eles param no meio do caminho de obedecer a Deus. Parece que a coisa fica tão estreita e vai ficando cada vez mais estreita. Sabe por que fica tão estreita? Porque Deus está matando a nossa carne. As perseguições, as tribulações, ela tribula a nossa carne. Ela não pode tribular o teu espírito. Amém, amém? Amém. Nós temos que aprender a manter a paz de Cristo, como diz Efésios capítulo 3, que excede todo o entendimento. Ou seja, a paz de Cristo ela está além das tribulações, além do que a mente está pensando, está interagindo, o que está acontecendo nas suas emoções. A vida daqui, o diabo está assolando daqui, está assolando dali, é perseguição daqui, é os dados inflamados do maligno para você pecar dali, mas teu espírito tem que ter uma paz que excede tudo isso. Amém, amém? Amém. E essa paz que dá lá no teu interior uma confiança, e aonde está tua verdadeira fé, tu vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Aprenda a declarar a palavra de Deus em meio às suas tribulações. Amém, amém? Sempre a palavra de Deus ela vai combater contra o que é adverso que vem contra a tua vida para te derrubar da fé. Amém, amém? Não caiam da sua fé, não caia, não perca a sua fé. Dá glória a Jesus. Fala para o teu irmão, não perca a tua fé, irmão. Devemos pedir que o Espírito Santo nos ensine a orar, que o Espírito Santo nos guie. Romanos 8, 26. Pois é dessa forma que ele nos ensina a andar de acordo com a sua vontade. Sempre pensa, Senhor, que é essa tribulação? O que eu vou fazer nessa tribulação? O que eu vou fazer nessa adversidade? Para que você não faça na tua carne, para que você siga o Espírito Santo. Amém, amém? O Senhor vai falar, quieta-te, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu serei exaltado. Em muitas tribulações, o Senhor me dava essa palavra, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém, amém? Por isso que a meditação na palavra, quando você abre o teu coração para a palavra, ela sempre vai trazer resposta para o que você está passando. A palavra de Deus, ela sempre terá um rema para você. O rema é aquilo que Deus está fazendo aqui agora, o que Ele está falando para você aqui agora, para que você possa fazer. Amém, amém? Amém. Cara, abre a palavra, medite nela. Medite até que o teu espírito encontre a paz que você está precisando. Não encontrou a paz, está atribulado, ainda você continua lendo, está cansado. Calma, quebrante, ora, Senhor, eu vou continuar aqui até que eu acho que eu preciso aqui na sua palavra. Dá glória a Deus aí. Amém, amém? Amém. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Precisamos aprender a ser espirituais, amém? Para andar de acordo com o Espírito. Fala, obrigado, Senhor Jesus.